Nesse vídeo mostrei como eu fiz essa maquiagem e respondi perguntas que vocês me mandaram no Instagram sobre o karatê, sonhos, espinhas e um pouco mais. Oi gente, já vou começar a fazer a maquiagem e responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Primeira pergunta que me fizeram foi: qual é a minha matéria favorita? Minha matéria favorita nesse momento é matemática. Porém, vira e mexe tá mudando, eu gosto normalmente das matérias que eu tenho mais facilidade. Não que matemática seja uma dessas, mas eu gosto muito de matemática porque eu costumo me dar bem com meus professores de matemática. A segunda pergunta eu vou ler porque é um pouco mais comprida. Ana, mostra nos seus stories como você limpa e cuida da sua pele. Adoraria ver. Quem me segue no Instagram viu que esses dias eu postei um story, uma sequência de stories, mostrando como eu limpo a minha pele quando eu faço uma maquiagem mais pesada. Então, já atendi a um pedido. A outra é: você costuma usar iluminador? Porque eu acho que sua pele fica linda e iluminada, mas nunca vejo você usando nos vídeos. Bom, é porque eu não uso. Se eu não me engano, o único vídeo que eu usei iluminador foi o primeiro vídeo do canal, que é ensinando a fazer a maquiagem básica, e os outros dois foi no vídeo que eu faço imitando maquiagem do Pinterest, e só. O brilho que vocês veem no meu rosto nos vídeos é ou da claridade da janela que bate no meu rosto, ou provavelmente porque a minha pele é muito oleosa, então depois de uns 10 minutos que eu já tô maquiada, começa a ficar brilhosa já. Iluminador não é um produto que eu uso sempre, mas quando eu uso iluminador, eu uso esse aqui, essa paleta da Ruby Rose aqui. Sempre que eu uso essa paleta, eu uso esse tom de iluminador aqui. É da Ruby Rose, Glow Your Skin from Everything Highlighter Palette. Gente, me perdoem, tá? Meu inglês é horrível. Como a minha amiga diz, eu tenho inglês de magé. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual o app que você mais usa? O aplicativo que eu mais uso no momento tá sendo o Instagram, mas eu tenho mais dois que eu uso praticamente sempre, que é o YouTube e o Canva. Quarta pergunta: uma frase que você leva com você. Bom, eu vou falar duas frases que eu descobri não, né, que eu ouvi pessoas falando há pouco tempo, que me marcou e eu tento pensar nela sempre. A primeira eu vi no vídeo da Ana Lídia, que é: você não é o centro do mundo. As pessoas não estão olhando pra você o tempo inteiro e as pessoas não estão falando de você o tempo inteiro. As pessoas gastam nem metade do tempo delas pensando no que você tá fazendo ou deixando de fazer. Então não deixa de fazer as coisas que você quer porque alguém vai falar algo, entende? É parecido com o que eu postei ontem no meu story do Instagram. O único modo de você não receber críticas é não fazendo nada. Porque sempre vai ter alguém que pensa diferente, que acha que você tá errado, entendeu? Não quer dizer que você esteja errado ou que a pessoa esteja errada, são opiniões diferentes. Essa segunda frase eu já carrego comigo há muito tempo. Nada acontece por acaso. Depois que eu comecei a escutar mais as pessoas falando sobre suas trajetórias, sobre tudo que passaram pra chegar onde estão, eu comecei a perceber isso. Se você tá passando por uma luta hoje, se você tá sofrendo hoje, saiba que tem algo por trás disso. Você tá sofrendo hoje pode ser pra ajudar alguém amanhã com a sua experiência. Por exemplo, por muito tempo eu tive esse meu problema com espinhas. Muitas pessoas, quando eu coloco caixinha de perguntas lá no meu Instagram, me mandam mensagem falando que estão com a autoestima baixa, cuidam da pele, mas que tem espinhas, e querendo ou não, é uma forma que eu falo pras pessoas como eu lidei com isso, e as pessoas podem pensar assim: bom, não sou a única que me sinto assim. Porque quando eu via vídeos no YouTube de pessoas falando sobre espinhas, elas não falavam como elas lidaram com seus sentimentos, falavam somente da estética. Acredito eu que essa seja a quinta pergunta, né? Mas se não for, enfim. Alguma dica pra se sair melhor na hora da luta consigo mesmo? Sombra. Bom, pra quem não sabe, eu faço karatê. Eu não sou a melhor pessoa pra te falar sobre isso, porque afinal a luta não é o meu forte, eu ainda tô trabalhando nisso. Mas uma dica que eu tenho pra te dar é: pensa que o seu adversário, ele tem o seu tamanho, que ele tem o mesmo peso que você. Quando você for dar golpes na pessoa, entendeu? Na luta de sombra consigo mesmo, dá golpes no centro do seu corpo, na altura da sua cabeça, faz golpes rápidos e fortes. E não faz só um golpe, faz vários golpes, faz defesa, ataque. Porque a luta de sombra, querendo ou não, você tá treinando consigo mesmo pra saber como que vai ser quando você tiver com um adversário na sua frente. Qual a coisa mais engraçada que te aconteceu? Bom, eu tenho muitas histórias engraçadas pra contar, mas eu vou contar uma principal. Tava eu arrumadinha pra ir pro balé e desci lá embaixo pra falar com as minhas amigas, né?
Ah, vou falar com elas, né? O que elas estão fazendo? Aí eu chego lá embaixo, elas estão com um potinho pequenininho na mão, com um negócio marrom mexendo. Aí eu, curiosa, fui perguntar o que era. Aí elas falaram assim, ah, é chocolate. E tinha uns negocinhos verdes dentro do negócio, elas mexendo com uma colherzinha. Aí eu falei, e esse negócio verde? Ah, é pistache. Gente, eu nunca vi pistache na minha vida, eu não sei o que é pistache. Se você me falar que uma folha verde é pistache, eu ia achar, entendeu? Aí elas perguntaram assim, você quer um pouquinho? Ai, senhor amado. Aí eu falei, ah, eu quero, né? Gente, eu comi aquilo numa vontade, numa vontade. Aí aquele negócio tá na minha boca, eu... que nojo! Era terra. E é por isso que eu digo pra você, que fala que açaí tem gosto de terra, que açaí não tem gosto de terra, tá? Eu já comi terra, eu sei. Imagina o desespero pra voltar pra casa, escovar o dente. Escovei o dente 3 vezes, mas eu ri demais, né? Porque foi engraçado. Gente, vou aproveitar pra ensinar vocês como eu fiz a maquiagem no vídeo penteados que eu fiz, tá? Venho pegando com um pincel chanfrado corretivo e vou fazer aqui o desenho normal do meu delineado. Agora que eu já desenhei, eu venho só aplicando a sombra por cima. Vou usar um pincelzinho... não sei o nome. Vou usar a sombra que eu usei no vídeo, mas aí você usa a sombra da cor que você quiser. E venho aplicando ela em cima da onde eu desenhei o meu delineado. O que cai embaixo eu tiro assim, passando o pincel de leve. E eu também fiz um esfumadinho aqui rente aos cílios. Voltei com os dois já prontos e vamos para a próxima pergunta. Qual o seu maior sonho? Quando eu li essa pergunta eu fiquei pensando, cara, qual é o meu maior sonho? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas com certeza é formar minha família. Me casar, se for da vontade de Deus, ter meus filhos, né? Mas com certeza formar minha família. Começou a praticar o karatê com quantos anos? Eu comecei a praticar o karatê quando eu fui pro 6º ano do Fundamental 2, que eu tinha 11 anos de idade. Como você consegue conciliar o karatê com o balé? É difícil? Bem, eu saí do balé em agosto do ano passado, mas vou falar um pouquinho pra vocês como é que era a minha rotina em 2019, no começo de 2019, e como ela ia ser até o final do ano. Claro, se eu aguentasse, né? Eu acordava todas as segundas-feiras, se eu não me engano, às 6h30, e aí eu ia pro balé. Quando eu chegava do balé na minha casa, eu já tinha que ir correndo pra escola, porque eu fazia um projeto na escola. E aí desse projeto, eu vinha pra casa, me arrumava e voltava pra escola de novo, pra ter as minhas aulas normais do dia. De noite, quando eu voltava da escola, eu tinha que ir pro Pilates. Às 7h20 eu saía de casa, e aí eu chegava em casa e ia dormir. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, eu acordava às 8h, me arrumava e ia pro karatê, que era às 9h. Ia pra casa, tomava banho correndo e ia pra escola. E aí, de tarde de noite eu não tinha nada pra fazer. Quarta eu não tinha nada de manhã. Então eu ia pra escola, quando chegava da escola, eu tinha karatê de noite. Aí eu ia pro karatê, chegava em casa, dormia. E aí vinha quinta-feira. Quinta-feira eu acordava, ia pra escola. E da escola, direto, eu ia pro ponto de ônibus, pegar o ônibus pra ir pro balé. Aí eu ia pro balé, fazia a minha aula, esperava a minha mãe fazer a dela, a gente voltava, eu chegava morta na minha casa. Vinha sexta-feira, dia de sexta-feira eu tinha TCA. Não sei se em todas as escolas da prefeitura é assim, mas na minha antiga escola era. No 9º ano, você tem que fazer o TCA, que é como se fosse o TCC, porém em grupo. 12h30 eu tinha que estar na escola pra gente ter a reunião do TCA. E aí depois eu tinha que ir pra escola. Depois disso, quando eu chegava, eu não tinha nada. Mas todos os dias, sempre de manhã, antes ou depois de alguma aula que eu fazia de manhã, eu fazia abdominais, eu fazia flexões, eu fazia exercícios que eu aprendi em Joinville, numa vez que eu fui do barra solo. Então, eu não ficava parada. Não vou falar que eu não tinha descanso, eu tinha descanso, mas era um descanso muito pequeno. E chegava sábado, eu tinha balé também. Então, pra mim, tava sendo muita coisa. Eu tava começando a ficar desanimada de fazer tudo. Eu amo ainda até hoje o balé, eu amo fazer o karatê, mas tudo ao mesmo tempo não tem como, gente. Também não foi só por isso que eu saí, foi por motivos pessoais, mas era algo que me deixava realmente muito cansada. Era muito difícil de conciliar um com o outro. Querendo ou não, quando tinha apresentação, quando tinha competição, eu sempre tinha que deixar de ir em um pra ir no outro. Então essa parte de escolher era meio chato, né? Porque eu tava comprometida com as duas coisas. Então, poxa, o que eu vou escolher? Então eu tinha que fazer assim. Se eu deixei de ir numa apresentação do balé pra ir
ir em uma competição do karatê, dessa vez eu vou fazer ao contrário, vou deixar de ir na competição do karatê e vou ir na do balé. E isso me deixava muito cansada, porque o único dia que eu tinha pra descansar era no domingo. E nessa fase que eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, que eu não tava tendo descanso, eu inflamei a minha panturrilha, inflamei o meu joelho. Não tô dizendo que não é possível você conciliar as duas coisas e dar certo, mas que é difícil, é muito difícil sim. Como foi o seu processo com as espinhas? Foi difícil? Olha, foi difícil sim pra mim passar por isso, porque não era algo que eu conversava muito com todo mundo. As espinhas me deixavam um pouco insegura. Na escola as pessoas me zoavam um pouco com isso, mas eu não tô aqui pra falar pra vocês que eu era uma coitadinha, né? Porque eu tinha muitos amigos que viam como eu me sentia com aquilo, muitas amigas que me defendiam. A pessoa fazia uma brincadeirinha de mau gosto e ia lá e zoava ela. Não tô falando que é certo. Me fazia saber que eu não tava sozinha naquela, que as pessoas estavam vendo que eu tava passando por aquilo e que queriam me ajudar de certa forma. Mas eu acho que o que realmente era mais difícil era lidar com comentário. As pessoas muitas vezes não falam por maldade, mas você tem que pensar, eu gostaria de escutar isso? Se coloca no lugar da pessoa, pô. Imagina, se você tivesse um monte de espinhas, você chega alguém, nossa, quantas espinhas você tem no seu rosto, hein? Você acha que a pessoa não tem espelho na casa dela? Não tô julgando as pessoas que falam, mas eu tô falando pra vocês como eu me sentia. Porque às vezes você fala isso pra alguém e não entende porque a pessoa te responde de cara feia, porque a pessoa fica te olhando de cara feia, porque a pessoa não gosta de conversar com você. Às vezes é um simples comentário que você faz que pra você é inofensivo, porque você não tem aquele problema de pele. Ou isso é pra qualquer outro problema que a pessoa tenha e que as pessoas fiquem comentando. Essa daqui eu achei muito engraçada. Como criou coragem para cortar o seu cabelo? Eu, de verdade, eu sou completamente desapegada pelo meu cabelo. Mas o principal motivo, eu acho, que pra eu ter cortado o cabelo foi porque, pelo menos o meu problema com ter cabelo longo é que no frio, gente. Porque quem tem cabelo longo entende o que eu tô falando. Toda vez que eu vou tomar banho, eu gosto de hidratar o meu cabelo. Nem que seja só massagear o meu cabelo com um condicionador ou passar uma máscara. E eu tô embaixo do meu chuveiro, desligo a água e começo a massagear e começo a me tremer toda, nossa, mas só de pensar já me desanima de lavar o cabelo. Então foi algo que pra mim pesou bastante na questão de querer cortar o cabelo. E foi isso, gente. Se você tem alguma pergunta pra me fazer, me manda lá no direct do Instagram, que eu tô sempre respondendo quem me manda mensagem lá. Se inscreva no canal, se gostou do vídeo, dá um like. Me diz aí nos comentários se eu conseguir te ajudar de alguma forma respondendo essas perguntas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo ou que você acha que precisa escutar algo que eu falei aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!